Backup, segurança da informação. Bora para cima. Então, nesta aula, baseado no edital da PCPI organizado pela banca FGV, nós vamos finalizar o 7º item do edital, falando sobre a segurança da informação, especificamente backup, imagem forense, hash de integridade, partições, sistema de arquivos e mídias removíveis. Backup. Então, o que é backup? É a cópia de dados de um dispositivo para o outro, com o objetivo de garantir a disponibilidade. Então, aqui, nós já temos alguns bizus fortes de questão de prova de concurso, beleza? Primeiro, o backup ele é uma cópia. Não, você não vai mover um arquivo para outro local, não. É uma cópia, beleza? E se nós estamos falando de segurança da informação, nós temos que garantir um dos princípios. Então, qual princípio o backup garante? O princípio da disponibilidade. Porque quando você quiser acessar, tem que estar disponível. Então, de repente, o sistema deu pau. Você não consegue acessar o sistema. Você recupera o backup, então vai estar novamente disponível. Então, pega o bizu. Backup garante o princípio da disponibilidade. Beleza? Outro bizu aqui é uma cópia e não mover, né? Às vezes a questão vai estar lá dizendo mover de um lugar para o outro. Mover não é backup. Tranquilo? Independência de suporte. A cópia deve estar num dispositivo físico diferente do original. Por exemplo, se você tem um arquivo dentro de um computador, você copia de uma pasta para outra pasta no mesmo computador, não é backup, porque tem que estar em mídias diferentes, em locais diferentes. Caso dê pau, né, e corromper o arquivo, você consegue resgatar estando em outro local. Se estiver no mesmo local, se o sistema for corrompido ali, vai danificar todos os arquivos. Então, para ser backup, tem que estar em mídias diferentes. Redundância, ter os dados em pelo menos 2 locais distintos, né? Aqui está falando geograficamente. Se você tem um arquivo lá no seu trabalho, tem outro lá na sua casa. Para de repente tiver um desastre, pegou fogo, você tem como recuperar estando em local geograficamente diferente, tranquilo? Tem até uma máxima que diz, né? 3, 2, 1. Pelo menos 3 cópias em 2 mídias diferentes e local geográfico, pelo menos em um local geográfico diferente do arquivo, beleza? Isso já foi até questão de prova. Princípio da segurança. O backup visa garantir primariamente a disponibilidade. Disponibilidade. A informação deve estar acessível quando necessário, beleza? Garante a integridade se combinado com o hash, né? Então, ele não vai garantir uma integridade. Você pode até recuperar ali o dado e ele está ali original, mas como você sabe se ele foi alterado ou não? Só se você fizer um hash. Tranquilo? Quem garante integridade é hash. Beleza? Então, backup garante disponibilidade. Protege contra falhas de hardware, sinistro, erro humano, ataque lógico. Tranquilo? Suporte de armazenamento. Onde guardar as cópias, né? Tipos comuns: magnético, disco rígido, fitas magnéticas, semicondutores, SSD, pendrive, cartão de memória, óticos, né? Já não são mais usados hoje em dia. CD, DVD, né? E nuvem, servidores remotos, beleza? Atributo de marcação, né? O que é o atributo de marcação? É uma etiqueta ou bandeira que o sistema operacional coloca no arquivo. Quando aparece,
toda vez que um arquivo é criado ou alterado. Função do backup indica ao programa de backup que aquele arquivo é novo ou foi modificado e por isso precisa ser copiado. Então é o seguinte, o atributo de marcação, quando você vai fazer lá o backup com algum aplicativo, aí existe os tipos de backup, né? Nós vamos já conhecer os tipos de backup. Mas quando você utiliza esses programas, para ele saber que o arquivo é novo ou foi alterado, o sistema operacional coloca uma etiqueta lá. E ele tem vários nomes, né? Pode se chamar de etiqueta, bandeira, como tem outros nomes aqui que eu coloquei aqui, ó, atributo de arquivamento, atributo de arquivo morto, flag de arquivo, bandeira de marcação, bit de arquivo. Tranquilo? Então, ele funciona assim. Toda vez que é criado, o sistema operacional coloca essa bandeira lá. Se for modificado, o sistema operacional coloca essa bandeira lá. Assim, o sistema de backup vai saber que ele é um arquivo novo e vai ser copiado aquele arquivo, beleza? Como um fotógrafo, ele vai para uma festa lá para ele saber quem ele tem que fotografar, né? Na primeira comunhão, coloca uma bandeirazinha lá na pessoa lá que vai fazer a primeira comunhão e assim ele sabe quem ele tem que tirar foto. Pois assim funciona com um atributo de marcação, beleza? Então, o sistema ele coloca essa bandeira, o arquivo segura essa bandeira lá, marcando que tem que ser copiado ainda, beleza? Tipos de backup. Nós temos o backup completo, ele também tem outras nomenclaturas, ele pode ser chamado de backup full, backup normal, backup inicial, tranquilo? Então nós temos o backup completo, o backup incremental, backup diferencial, backup de cópia, backup diário. Geralmente cai os três primeiros, que mais caem em concurso. É o backup completo, backup incremental e o backup diferencial, beleza? Mas nós vamos ver cada um deles. Backup completo. O que ele copia, né? Todos os arquivos, independentemente de terem sido alterados ou não. Ação no bit, né? A questão da bandeira, atributo de marcação. Ele limpa, ele baixa, né, a bandeira de arquivamento. Beleza? Característica. É a base de qualquer estratégia. Criação mais lenta, copia tudo. Espaço. Ocupa muito espaço de armazenamento. Restauração mais rápida. Apenas precisa do último backup. Então, como que ele funciona, esse backup completo? Vamos ver aqui agora. Tem aqui esse exemplo aqui, ó. Então, vamos lá. Backup completo. Ele não é indicado para fazer todo dia o backup completo. Mas para exemplificar, para você aprender a entender, nós vamos fazer aqui como se estivesse fazendo backup todo dia, beleza? Então vamos lá, no dia 1 aqui, segunda, terça, quarta, né? Aqui simboliza, segunda, terça, beleza? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Nas questões geralmente vem assim, né? O dia da semana, o dia 1, dia 2. Então aqui, no dia 1, vamos fazer o backup full. Tudo que tiver no computador, ele vai colocar aqui, ó. No HD externo, por exemplo, né? Então tem o arquivo A, o arquivo B e o arquivo C. No terceiro dia, que é o primeiro dia, no segundo dia, alguém modificou, colocou, fez alteração lá no sistema e apareceu o arquivo D. Quando aparece o arquivo D, ele levanta uma bandeirazinha, ó. Só que o arquivo completo, ele copia tudo. O backup completo, ele copia tudo. Ele copia e apaga a bandeira de marcação. É assim que funciona. Você entendendo isso, quando você for resolver uma questão, vai ficar claro, beleza? Então,
ele copia tudo e desmarca a bandeira, o flag de marcação lá do backup. Então ele vem aqui pro dia 2, ele copia ó, o arquivo A, o arquivo B, o arquivo C e o arquivo D. Beleza? Aí ele vem aqui, ó, e apaga o arquivo de marcação, o flag de marcação. Beleza? No dia 3 apareceu mais 2 arquivos. Aí ele, ó, coloca a bandeira de marcação. Beleza? Então no dia 3, o que ele vai copiar? Ele copia tudo e desmarca o atributo de marcação. Vem aqui, ó, o A, o B, o C, o D, E e o F. E o que ele faz? Apaga o atributo de marcação. Tranquilo? E assim por diante. Então é assim que funciona o backup completo, backup full. Beleza? Um detalhe que você tem que saber é o seguinte: para a criação, ele é o mais lento. Por quê? Porque ele copia tudo. Mas para a restauração, ele é o mais rápido. Por quê? Porque ele vai precisar apenas desse HD aqui, ó. O desse dia aqui, ó, já não interessa mais e aqui já não interessa mais. Então ele só vai precisar do arquivo que estão aqui no dia 3. Então, o backup completo, ele é o mais rápido para recuperar. Para criar, ele é o mais lento. Beleza? Agora sim, vamos para frente. Backup incremental. O que copia apenas os arquivos criados ou alterados desde o último backup, seja ele completo ou incremental. Referência: olha para o backup imediatamente anterior. Ação no bit: ele também limpa o bit, né? Ele baixa a bandeira do arquivo. Características: muito rápido. Então na criação ele é muito rápido. Espaço: ele ocupa o mínimo, que ele só ocupa o que foi alterado naquele dia. Restauração: agora para restaurar ele é lento, porque ele precisa de todos os dados que foram recuperados de cada dia, tem que juntar cada um daqueles dias. Então vamos entender como é que ele funciona. Então é o seguinte. Então aqui, independente do backup que você vai escolher, que no caso aqui ó, incremental, você inicia pelo full, pelo completo. Então o backup full, o que ele faz? Copia tudo que está lá. Então ele copia aqui ó, arquivo A, o arquivo B e o arquivo C. Se tiver a bandeira, ele apaga. No dia 2 foi criado aqui o arquivo D. E ele levanta a bandeira. Então, no dia 2, o que é que o incremental vai salvar aqui, vai fazer de backup? Ele vai fazer apenas o que foi modificado nesse dia, que vai ser o arquivo D. E ele baixa a bandeira. Ele baixa a bandeira de marcação. No dia 3 foi criado aqui outro arquivo. Foi criado aqui o arquivo E. Ele levanta a bandeira. Então no dia 3, o que ele vai copiar? Apenas o dado que tiver com a bandeira. Aí ele apaga. E apaga o arquivo de marcação.
Beleza? Vou fazer mais uma vez aqui. No dia 4, ele criou mais um arquivo. E o que, que ele vai copiar no dia 4? Apenas o que está com a bandeira. E ele apaga a bandeira. Beleza? Então é assim que ele funciona, é assim por diante. Aí o que, que a gente tem que saber aqui do incremental? Nós temos que saber que ele é o mais rápido para ser criado. Então, para ser criado, ele é o mais rápido, porque ele só copia um arquivo. Só o que foi alterado no dia. Só o que foi alterado no dia. Então, ele é rápido para ser criado, mas ele é o mais lento para ser restaurado. Então, para restaurar esse arquivo, esse estilo de backup, ele é o mais lento, incremental, beleza? Porque ele vai precisar, de repente você passou um ano fazendo isso aqui, você vai precisar de cada dia, vai ter que juntar cada arquivo desse aqui, ó, de cada dia. Então ele é lento para restaurar. Agora para criar, ele é o mais rápido, beleza? É isso que você tem que saber para a prova. Aí nós temos agora o backup diferencial. Como é que ele funciona? O que ele copia? Apenas os arquivos criados ou alterados desde o último backup completo. Então ele não olha para o último backup, ele vai olhar para o último backup completo. Aí sempre que foi alterado a partir do último completo, ele vai copiar tudo. Então vamos já ver como é que ele funciona. Referência, olha sempre para o último completo, o último full. Ação no bit, ele não limpa, ó, o detalhe aqui, ó. O completo e o incremental, eles limpam, eles baixam a bandeira. E o diferencial, ele não limpa o flag. Beleza? Ele não marca o atributo. Característica de criação, velocidade moderada. Tanto para criar como para restaurar, ele tem a velocidade moderada. Ele é intermediário entre o diferencial e o completo. Entre o incremental e o completo, beleza? Espaço, ocupa mais espaço que o incremental. Restauração é mais simples que o incremental. Tranquilo? Então, como que ele funciona? Então, ele é aqui, ó. Então, inicia pelo full. O que, que o full faz? Copia tudo. Salva tudo. Se tivesse bandeira, ele ia baixar. Mas, independente, ele copia tudo. O full, ele copia tudo. Beleza? Então, a gente inicia pelo full. E agora nós vamos fazer o backup diferencial. Se no dia 2 foi criado aqui um arquivo, ó. Foi criado um arquivo. Ele levanta a bandeira, né? Então, no dia 2, ele vai olhar aqui, ó, o full, ele olha pro full. Opa, o full só não tem o D que tá com a bandeira. Aí ele vai copiar aqui, ó, só o D. Mas no dia 3, e ele não baixa a bandeira, ele sempre vai deixar a bandeira. No dia 3, foi criado outro arquivo. E ele levantou a bandeira para dizer que é um arquivo novo. Então no dia 3 ele vai copiar quem? Quem está com a bandeira. Então ele vem aqui, ó. E é. Beleza? Ele não baixa a bandeira. Então, no dia 4 foi criado outro arquivo. O que ele vai copiar aqui no dia 4? Ele olha para o último completo, não copia o que o completo já fez, porque ele baixou essas bandeiras, ó. Então estão sem bandeira. O que estão com a bandeira é o que diferencial vai copiar. Aí, ó, ele bota aqui, ó. Copia o D, o E e o F. Beleza? E assim por diante. Então, para restaurar, eu vou precisar, ó, do último, ou do full e do último diferencial. Vou precisar apenas desses dois. Então ele é moderado. Ele é mais
rápido do que o incremental, mas é mais lento do que o full. Porque o full só precisa do último full. Para recuperar o full, só precisa do último full, porque ele sempre copia tudo, então só precisa do último dele. Agora, o diferencial, ele não mexe aqui com os arquivos que o full já copiou, mas sai copiando, todo dia ele sai copiando tudo, olhando para o full, né? E os que estão com a bandeira levantada. Então ele só precisa de 2 arquivos. É o último dele e o do full que iniciou. Esses demais aqui, ó, não precisa mais. Tranquilo? Deu para entender aí? Qualquer coisa é só voltar o vídeo aí que tá certo. Tranquilo? Então nós temos esse quadro aqui. Nós vamos explicar bem essa parte da velocidade, beleza? Nós temos aqui, ó, velocidade. A velocidade de criar o backup e a velocidade de restaurar o backup. Então, quem é o mais rápido? É o incremental. O incremental, ele é mais rápido para criar. Ele é o mais rápido. E o mais lento para criar é o full. O full, para criar, ele é o mais lento. Agora, para recuperar, para restaurar, o mais rápido é o full. O full é o mais rápido. E para restaurar o mais lento é o incremental. Beleza? O incremental ele vai ser o mais lento para restaurar. O incremental mais rápido para criar e mais lento para restaurar. O mais lento para criar é o full e o mais rápido para restaurar é o full. Beleza? Tranquilo? Outros tipos de backup, né? Nós temos backups emergenciais, né? Então, backup, que é o backup de cópia, por exemplo. Como é que ele funciona? Se você configurou um aplicativo ali, um utilitário para backup, né? Independente do backup que você escolheu, isso aqui é uma solução para, de repente, você precisa ali copiar alguns arquivos, mas sem mexer com o sistema de arquivos, sem mexer com a bandeira. Então, tem essas duas soluções, né? É o backup de cópia, que é parecido com o full. Você seleciona os arquivos e copia, e ele não vai baixar a bandeira, tranquilo? E o backup diário, ele é de acordo com a data. Você configura a data, ele vai copiar tudo daquela data, e ele não limpa a bandeira, ele não baixa a bandeira, beleza? Que é o atributo de marcação. Ele não mexe, tanto de cópia como diário, não mexe com atributo de marcação, beleza? Deduplicação. Otimização de espaço, né? Técnica que evita armazenar dados repetidos. Ele só minimiza essa questão ou até zero essa questão de duplicar arquivo. Por exemplo, né, ó, se 200 funcionários guardarem o mesmo arquivo do Excel, né, ó, diz o XLSX, extensão do Excel. Então, 200 funcionários guardaram o mesmo arquivo do Excel de 50 MB nos seus computadores. O sistema de backup armazena arquivos apenas uma vez e cria apontadores para os outros 199. Tranquilo? Benefício: redução drástica do espaço necessário para armazenamento. Tranquilo? Armazenamento em nuvem. Definição: guarda dados em servidores de terceiros via internet. Vantagem: escalabilidade. Você sempre vai poder estar guardando ali cada vez mais e paga só pelo que você está usando. Acesso global. Qualquer lugar que você tiver, você vai poder acessar. Redundância geográfica. Tá em locais diferentes geograficamente. Se acontecer um desastre ali de repente na empresa, o arquivo está em outro local. Tranquilo? Você consegue recuperar. Desvantagem: dependência da velocidade da internet. Às vezes pode estar lento para você recuperar, pode demorar muito. Questões de privacidade, confidencialidade, né?
você não garante essa confidencialidade. Alguém pode estar tendo acesso. Tipos de nuvem pode ser pública, privada ou híbrida, beleza? RAID. O que vem a ser esse RAID? Primeiro é uma nomenclatura que pode vir na sua prova e você tem que saber que ele não é um backup. O RAID ele é uma técnica de virtualização de armazenamento para redundância ou performance. Ele trabalha ali com espelhamento, então os seus arquivos vai estar espelhado, mas o que você altera aqui vai alterar lá. Então isso não é considerado backup, porque backup tem que estar em 2 locais diferentes mesmo, entendeu? Não pode estar na mesma mídia. E se você alterar aqui, não pode alterar lá, beleza? Tem que estar guardado lá, justamente para depois você poder ter a questão da recuperação, se aqui for corrompido, tranquilo? Então, RAID, espelhamento, não é backup. Diz o final. Então, atenção aí aos enunciados, né? Cópia baseado no último backup, incremental. Se vier essa nomenclatura na prova, backup, incremental. Cópia baseado no último backup completo, diferencial. Cópia de tudo, completo. É o backup completo. Aí agora vamos ficar atento também para essas palavras. Mover o arquivo para outro disco. Não é backup, porque você moveu o arquivo. Tem que estar em 2 locais diferentes, porque senão você não vai conseguir resgatar o dado se você perder aquele dado. Entendeu? Então, mover não, é copiar. Você tem que estar com 2 cópias. Com o original e com a cópia no mínimo. Aí é backup. Memória RAM. Não se faz backup em memória RAM. Porque ao desligar a energia, você perde os dados. Então, se na alternativa vier memória RAM, não se faz backup em memória RAM. Sincronização. Não é backup. Sincronização. Porque quando altera aqui, altera lá. Então, sincronização também não é backup, tranquilo? Porque se você perder aqui, de repente perde lá, alguém altera de forma irresponsável, aí altera lá, como é que você vai recuperar? Então, sincronização não é backup. Primeiro backup, sempre, independente do backup que você escolher no sistema, o primeiro backup sempre vai ser o completo, né? O backup normal, tranquilo? Agora nós vamos aqui ver imagem forense, né? O que é isso, né? Imagem forense é uma cópia bit a bit, clonagem perfeita da mídia de armazenamento. Copia inclusive espaços vazios e arquivos deletados. Princípio fundamental: a análise nunca é feita na mídia original. Preserva-se a prova original e trabalha-se sobre a imagem. Então é assim que funciona a imagem forense. Ele é uma cópia bit a bit, copia tudo, inclusive coisas que já foram apagadas vai ser copiado. Para que isso? Para você trabalhar nessa cópia. Você guarda o HD original, por exemplo. Você guarda um HD original porque você já copiou ele de forma perfeita, bit a bit. Aí faz um hash, de repente, para ser usado lá no tribunal. Aí faz um hash, ele garante integridade. Ninguém vai alterar mais aquele dado. Pode até alterar, mas o hash vai acusar. Opa, não vale mais para um tribunal, porque alguém mexeu, alterou. Então, por isso que é feito o hash, para garantir ali a integridade. E para não mexer nos dados original, por isso que é feita essa cópia, imagem forense. Cópia bit a bit. Aí você trabalha nas pesquisas ali para saber o que aconteceu através dessa cópia feita, beleza? Tranquilo? Garantia da integridade, hash. O que é o hash? O hash é justamente um algoritmo matemático, né? E o algoritmo é SHA 256 bits, que gera uma assinatura digital única. Ele gera uma assinatura digital dos arquivos, beleza? Aplicação forense, gerado imediatamente após a criação da imagem. Então, quando você cria a imagem forense, você já faz o hash ali para garantir a integridade, beleza? Prova no tribunal. Se o hash da imagem for igual ao hash no tribunal,
garante matematicamente que a evidência não foi alterada. Estrutura de armazenamento, partições. Divisão lógica do disco físico. Permite isolamento. Exemplo, sistema em C e cópia em D. Então aqui as partições, né? De repente você comprou um computador, particionar isso. Você tem lá o sistema operacional, ele reserva o C2 pontos para ser instalado lá, o sistema operacional. Então você pode dividir o HD lógico, de forma lógica, em outras partições, D2 pontos, por exemplo. Ali você tem condições de instalar 2 sistemas operacionais, cada um em uma partição diferente, porque os sistemas operacionais eles têm sistemas de arquivos diferentes. Então não pode ser instalado 2 sistemas operacionais em C, a não ser que você instale de forma virtual, aí é outra coisa. Então, sistema de arquivos, o que vem a ser esse sistema de arquivos? É uma linguagem de organização. Nós temos esse sistema de arquivo aqui, ó, FAT32, SFAT. Esse FAT32 ele já foi o sistema de arquivo do Windows. Hoje ele é sistema de arquivo de pendrive. Ele é bom porque ele aceita em qualquer sistema operacional você consegue conectar. Tranquilo? Tanto o FAT como esse FAT. O SFAT é uma evolução do FAT32. Porque o FAT32 ele consegue suportar até 4 GB. O SFAT aumentou isso aí. NTFS é o sistema de arquivo atualmente do sistema operacional Windows. Este quadro é o sistema de arquivos do Linux. APFS, sistema de arquivos do Mac. Beleza? Para que ele serve? Né? Define regras de leitura, gravação, recursos de segurança, como permissões e criptografia. No FAT32 e no SFAT, eles não têm essa questão de permissões e criptografia de forma nativa. Tranquilo? Por isso que o Windows evoluiu para o NTFS, porque evoluiu para isso, né? Para questões de segurança. Poder ter arquivos ocultos e criptografar. Questão da criptografia. Tranquilo? Mídias removíveis e riscos, né? Exemplos. Mídias removíveis, pendrive, cartão SD, HDs externos, tranquilo? Sistema de arquivo das mídias removíveis, é o FAT32. Pode ser também o NTFS, que é o do Windows, mas ele só vai funcionar no Windows. Então, é recomendável você utilizar o FAT32 ou exFAT, tranquilo? Em mídias removíveis. Pontos de atenção, vetor de ataque, comum para disseminação de malware, vírus, worm, entre outros malware. Vazamento de dados, risco alto à confidencialidade devido à facilidade de transporte e perda. Beleza? Então, a gente fica por aqui. E na próxima aula a gente pode ver aí sobre banco de dados ou, de repente, as leis. O que você acha? Qual é a próxima aula? De acordo com o edital da PCPI. Deixa aí nos comentários. Bora pra cima!